Quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. A partir do verso 12. Hebreus 3, verso 12, diz o texto da Sagrada Escritura: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Algumas traduções diz endurecido. Verso 13: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que é sempre viva, também sempre eficaz, tem a capacidade de transformar a nossa mente, o nosso coração e também o nosso comportamento, Deus. Nós rendemos ao Senhor graças por esse culto, pelo louvor, pela palavra que será compartilhada, e pedimos que o nosso entendimento esteja como terra fértil para receber a mensagem do Senhor e assim trazer frutos dignos para o Teu reino, Pai. É a nossa oração nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui caminhando com a nossa série sobre o coração, e nessa manhã estamos entrando na terceira mensagem, para que a gente possa tentar compreender e descobrir em Deus como podemos avançar na nossa vida cristã, como igreja e em todas as áreas que cercam a nossa vida. Nossa intenção é descobrir esse coração de tanto a Bíblia fala sobre ele, como nós podemos ter um coração mais próximo, como nós cantamos aqui, um coração igual ao de Cristo. E nas primeiras mensagens, as duas primeiras, nós vimos que o coração por si só ele já é corrupto. Então a estrutura desse coração ela está comprometida, e por isso que a Bíblia ela nos orienta a não confiar no coração. Obrigado, irmão. Não confiar na força do nosso próprio entendimento, na nossa força. Na segunda mensagem a gente viu que esse coração, além de ter essa estrutura corrompida, ele tem a capacidade de sutilmente criar ídolos para ocupar o centro do nosso coração. E a gente às vezes nem percebe isso, já como diria Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. E agora a gente chega numa consequência que é inevitável, quando esse coração, que na sua estrutura já é corrompido, e que tem a capacidade de fabricar ídolos, ele permanece sem um tipo de tratamento, sem tratar essas coisas nele. Por isso que o nosso tema de hoje, trazendo aqui para o texto de Hebreus, é o endurecimento, o nosso coração endurecido. Então essa terceira mensagem nós queremos focar sobre essa compreensão. E olhando aqui para o texto de Hebreus, olhando aqui esses dois versículos principalmente, a gente pode perceber uma coisa, que esse coração ele não se endurece de uma hora para outra. Então não há um momento específico em que o nosso coração endureceu. Não, a gente percebe aqui na estrutura do texto, o autor dizendo para nós que esse endurecimento ele é gradativo. A gente vai perdendo a sensibilidade do nosso coração, vamos perdendo a percepção de Deus, perdendo a percepção das coisas morais, do Evangelho, e ele vai se endurecendo pelo engano do pecado. É como alguém que se acostuma à escuridão e já não consegue perceber o quanto se afastou da luz. Nós falamos sobre isso também na mensagem anterior. Então o nosso alvo aqui não é apenas alertar sobre esse endurecimento, mas compreender o perigo disso na nossa vida como cristãos, o perigo de ter esse coração endurecido e não ter esse coração trabalhado por Deus, porque Deus ainda age mesmo com os nossos corações endurecidos.
Só que se nós não damos atenção a essa voz de Deus, nós perdemos a capacidade de sentir, de perceber a ação de Deus na nossa vida, no nosso entendimento e até mesmo na vida da igreja. Muitas pessoas, elas vão tratar desse tema do endurecimento, imaginando que o endurecimento é tipo uma rebeldia explícita contra Deus, é bater no peito e dizer, não creio mais em Deus, não creio mais em nada. Mas a Bíblia, ela vai mostrar algo muito mais profundo, muito mais sutil do que isso. Um coração endurecido, ele pode muito bem continuar frequentando cultos, mantendo uma rotina espiritual, ele pode continuar funcionando muito bem de forma externa, enquanto por dentro ele já perdeu a sensibilidade da presença de Deus, perdeu a capacidade de ouvir e perceber a voz de Deus sobre a sua vida. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Se você olhar para os reis, por exemplo, de Israel, você vai perceber essa dinâmica na vida deles. Muitos reis, eles perderam a capacidade de ouvir a Deus. Um exemplo claro disso é o primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul, ele começou muito bem, ele inclusive começou profetizando, era tido até como um profeta no meio dos profetas. Só que ao decorrer da sua vida, ele foi perdendo essa capacidade de perceber a Deus. Ele perdeu a capacidade de sentir, de perceber, de ouvir a voz de Deus. Então, o maior perigo do endurecimento do nosso coração é que ele raramente é percebido por quem está se endurecendo. Na verdade, a gente só consegue perceber através de outros irmãos. É por isso que o texto bíblico aqui de Hebreus vai dizer: exortai-vos uns aos outros. Porque quando a gente está endurecendo o coração, nós mesmos que estamos endurecendo, não percebemos isso, somente outras pessoas. Mas há esperança para nós, há esperança para aquele que atentamente ouvir a voz do Senhor no dia que se chama hoje. O texto bíblico vai dizer: se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não endureçais o vosso coração. Então há esperança quando alguém começa a ouvir a voz de Deus e sentir novamente aquilo que antes estava ignorando. Para a gente contextualizar sobre esse texto, o autor aqui está escrevendo para cristãos que estão ali pressionados pela perseguição. Eles estão cansados porque há uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Há uma tentação desses cristãos de quererem retroceder espiritualmente. Inclusive ele vai dizer isso no capítulo 10. Mas o autor vai relembrar a esses irmãos a respeito da geração de Israel no deserto. Pessoas que viram milagres, experimentaram ali a voz de Deus, experimentaram o poder de Deus, experimentaram ali o maná sendo sustentados por Deus durante 40 anos, Deus falando através de Moisés. Eles viram raios, viram trovões, eles viram a coluna de fogo que os acompanhou. Essa geração que experimentou mais milagres do que qualquer outra pessoa até Jesus, e mesmo assim endureceram o coração. Então esse autor de Hebreus está escrevendo num contexto para cristãos e mostrando para eles que o problema do endurecimento do coração não é a ausência de evidências de Deus, mas é a capacidade de resistir e continuar resistindo ao que Deus já revelou. A nossa exortação para hoje pode caber muito bem para nós hoje. Se você tem experimentado ou já experimentou coisas de Deus, evidências do cuidado de Deus, do mover de Deus sobre a sua vida, se você já experimentou sinais de Deus na sua vida,
e hoje já não consegue perceber mais a voz de Deus te guiando, provavelmente, e aqui não é uma certeza, mas é apenas um diagnóstico que estamos fazendo diante do texto, é que provavelmente, talvez, o seu e o meu coração endureceu em determinado ponto da caminhada. E se hoje você ouvir a voz de Deus e não ter uma atitude prática para com essa palavra, mostra justamente o endurecimento do seu coração, ou do meu coração. Aliás, toda vez que nós saímos de um culto, de uma palavra, que onde a gente ouve a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, explícita palavra de Deus, e não colocamos essa palavra na nossa segunda-feira como prática, isso é uma forma de rejeitar o que Deus está nos dizendo. Isso é uma forma de repetidamente não responder ao que Deus está nos chamando para fazer, aquilo que Ele já falou. E consequentemente a nossa vida cristã vai se tornando uma vida monótona, vai se tornando uma vida cansada, e aí a gente continua fazendo as práticas, nós continuamos praticando a liturgia religiosa da nossa vida, mas sem o fervor no coração, um coração endurecido. O interessante desse texto, meus irmãos, é que ele revela algo importante e muito profundo, que o endurecimento não é apenas individual, o endurecimento pode ser comunitário. O autor está falando para cristãos, uma igreja, para os hebreus, a carta aos hebreus. Então, às vezes, o endurecimento não é apenas individual, o endurecimento pode ser comunitário, e é por isso que o autor de Hebreus vai dizer: não deixem de se reunir, exortai-vos uns aos outros, ainda mais quando vocês vão percebendo que o dia do Senhor está chegando. O coração endurecido, ele tende a esse isolamento, justamente porque a luz vai confrontar, e onde a luz confronta, incomoda, e aonde incomoda, a gente tem duas posições a serem tomadas: ou a gente se dobra e responde a Deus, ou a gente se isola. E Provérbios capítulo 18, verso 1, vai dizer que aquele que se isola está procurando o seu próprio interesse. Agora, na contramão disso, Deus, através aqui do autor de Hebreus, está dizendo para nós que Ele usa relacionamentos para quebrar a dureza do coração. Então, toda vez que a gente for confrontado, toda vez que houver uma crítica, nós precisamos parar para ouvir, nós precisamos parar e não tentar argumentar ou responder de maneira imediata. Precisamos parar e verificar se isso talvez é Deus querendo quebrar a dureza do nosso coração. Deus usa os relacionamentos, por isso que o autor diz: exortai-vos. Deus usa a comunhão e a palavra, justamente para impedir que a gente chegue nesse estágio, num estágio de insensibilidade, num estágio de não perceber mais a Deus, num estágio de cansaço espiritual. Isso muda a nossa perspectiva, porque a gente pode entender que a comunidade não é apenas uma convivência espiritual, mas é uma proteção para o nosso endurecimento gradual, que acontece gradativamente. E como que isso acontece? O autor de Hebreus está dizendo aqui para nós: pelo engano do pecado. É quando o nosso coração ele vai dando pequenas concessões. Para nós que somos cristãos, e para alguns de nós que já somos cristãos há muito tempo, a gente já rejeitar o que é claramente pecado, já meio que é uma coisa meio que automática, é fácil para nós. Só que o autor de Hebreus vai dizer que o nosso coração é endurecido pelo engano do pecado. Então o endurecimento ele não começa com grandes quedas. O endurecimento acontece por pequenas tolerâncias.
por pequenas concessões que estão sendo repetidas diariamente na nossa vida. Então o coração raramente ele vai endurecer por uma rebeldia explícita do cristão. Normalmente ele vai endurecer pelos adiamentos contínuos de obediência. Então Deus fala, Deus orienta, Deus confronta, através da palavra, através de um louvor, através de um irmão, através de uma mensagem. E ao invés de nós respondermos a essa mensagem na segunda-feira, a gente adia isso. Ao invés de a gente responder com obediência a uma convocação do pastor, do líder ou da palavra, a gente adia essa obediência. E ao adiar essa obediência, nós estamos resistindo em ouvir a voz de Deus e, consequentemente, endurecendo um pouco mais o nosso coração. É por isso que a gente tem inúmeras pessoas, igrejas, tentando dar uma nova roupagem para o pecado. É aquela síndrome de Adão, né? Ele quer renomear tudo, quer dar nomes novos para tudo ao redor dele, nomes mais bonitos, mais aceitáveis, mais palatáveis. Só que às vezes o que é palatável não é saudável. E essas tolerâncias, essas pequenas concessões vão gerando em nós pequenas resistências, que quanto mais cultivadas, mais alteram a nossa sensibilidade espiritual, de forma lenta. O profeta Eli é um outro exemplo disso, que foi tolerando, foi dando pequenas concessões aos pecados dos seus filhos. E de forma ilustrativa, a Bíblia fala que ele morreu cego. Deus já estava falando com um menino que era Samuel, mas já não falava mais com o profeta. Por quê? Perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então o problema não é o pecado cometido, o problema são nutrir hábitos e permanecer confortável diante de pequenas concessões. A gente vê isso inclusive nas igrejas de Apocalipse que nós estudamos o ano passado. Provérbios 29, capítulo 29, verso 1, vai dizer que aquele que endurece a cerviz, após muitas repreensões, será destruído de repente. Então veja que Deus está falando aqui através de Provérbios, que Ele repreende várias vezes antes de nos quebrar no meio. Isso revela que o endurecimento, ele é um processo progressivo de resistência acumulada. Como C.S. Lewis dizia, nós vamos fazendo a escolha mais perigosa, que parece pequena demais, mas no final nos destrói. São essas pequenas escolhas toleráveis, pequenas concessões, que vão moldando silenciosamente o que nós estamos nos tornando. Cada vez que a gente ignora as convicções que o Espírito nos dá, porque é o Espírito que nos convence, inclusive, ele vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Cada vez que nós ignoramos esse Espírito falando no nosso coração, nós estamos treinando o coração para responder menos. A Ana, por exemplo, ela está experimentando ter calos nas mãos, minha filha. Outro dia ela mostrou para mim aqui, pai, cheio de calo, por causa do treinamento lá, né, da academia, ela está fazendo comigo. E os calos surgem por quê? Por causa do atrito repetitivo. No caso dela, academia. Mas no nosso coração, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Cada vez que nós resistimos a essas convicções do Espírito, cada vez que nós não respondemos a uma palavra pregada, o coração vai criando calos espirituais, que à medida do tempo, a voz de Deus vai falando, mas a gente já não vai percebendo, porque perdemos a sensibilidade. O problema do calo não é a ausência de contato, mas é a perda da sensibilidade. E é por isso que é muito fácil, a gente pode ouvir sermões, frequentar cultos, ouvir canções, ser discipulado continuamente e ainda assim sentir cada vez menos o impacto da palavra na nossa vida.
justamente porque não há resposta. Cada palavra de Deus na nossa vida, cada mensagem da Escritura, exige de nós uma resposta prática, pede de nós um comportamento. Será que não é o caso da gente talvez olhar hoje e observar as áreas onde fomos fazendo essas concessões para chamar de tolerância, para chamar de maturidade, e realmente não reconhecermos que é uma acomodação nossa? O que Deus já falou comigo e com você de forma clara que a gente ainda resiste? O que nós, eu e você, estamos adiando em responder a Deus? Quantos sermões nós temos ouvido e não tomado uma ação prática na segunda-feira? Porque talvez seja isso a falta da sensibilidade de Deus em nós. O endurecimento, ele não vai eliminar a fé, ele vai roubar de nós essa percepção espiritual. E um dos aspectos mais perigosos do endurecimento é justamente isso: destruir a nossa percepção, mas com uma aparência de fé. E a gente percebe isso em 2 episódios. O primeiro é de Faraó. Moisés vai falando com Faraó, e a Bíblia fala: e endureceu o coração, e endureceu o coração, e endureceu o coração. Ao ponto, estava falando com o irmão ontem, ao ponto de Faraó nem se importar com a vida do seu filho, porque a última praga foi vou tocar nos primogênitos. Olha o ponto que pode chegar o endurecimento do coração humano, meus irmãos. Faraó não se importou nem com a vida do seu filho, de tão resistente que estava se demonstrando a Deus. Ele vai se endurecendo, cada vez que é confrontado: deixa o meu povo ir, não, deixa o meu povo ir, não. Cada vez que ele vai sendo confrontado e vai resistindo a essa voz de Deus, até o ponto de chegar de que nem a vida do seu próprio filho importa. E às vezes, muitos de nós somos assim. É por isso que Deus quebra os ídolos. Um outro episódio é de Sansão. Há um texto lá em Juízes, capítulo 16, se você puder abrir comigo lá. Juízes 16, verso 20. Juízes 16, verso 20, olha o que o texto diz, meus irmãos. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Os irmãos conhecem a história de Sansão, né? Era forte, tinha uma força sobrenatural, dada por Deus. O Espírito Santo tomava esse homem e ele era imbatível. Mas caiu no conto da Dalila, e aí perdeu a sua força. E aí no verso 20 fala: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei. Olha só essa frase: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tristeza! Que tristeza é alguém achar que Deus está com ele e Deus não está mais. Que tristeza é a gente tentar fazer as coisas para Deus e Deus não está mais com a gente, não está mais acompanhando. A Bíblia fala que ele não sabia, ele não percebeu que Deus tinha se afastado. Isso mostra que a gente pode continuar funcionando às vezes na vida da igreja,
mas interiormente a gente perdeu a percepção espiritual. E não há coisa mais triste do que essa, meus irmãos. Meditando sobre isso aqui, sabe, meu coração quebrou. O endurecimento ele não começa quando eu e você abandonamos a Deus, mas quando deixamos de perceber a ausência de Deus. Que tristeza isso. Querer fazer algo com a certeza de que Deus está conosco, de que Deus vai nos usar, de que Deus vai manifestar o poder dele e nem perceber que Deus não está lá. Jonathan Edwards observava que o declínio espiritual frequentemente começa não nos pecados escandalosos, mas na diminuição gradual dos nossos amores por Deus. E o que isso significa? Significa deixar de se impressionar com aquilo que antes nos impressionava em Deus. Então o culto continua, mas não tem mais fome. A oração continua, mas não tem mais entrega. A leitura da Bíblia continua, mas não tem mais reverência. O Logos já não vira mais rema. Já não há mais fervor, coração endurecido. Nosso problema às vezes não é falta de atividade, mas talvez o nosso problema esteja justamente nisso, na nossa falta de sensibilidade. E meus irmãos e minhas irmãs, como isso tem sido cada vez mais uma triste realidade na vida da igreja. E é por isso que cada vez mais a gente precisa às vezes trazer um incremento para o culto. É uma luz, é uma banda, Esses dias eu vi até um vídeo agora que até robô dançando no culto agora. Sabe por quê? É porque talvez nós, como igreja brasileira, estou me colocando aqui, nos incluindo nisso, a gente está como Israel, no Icabô, a presença já foi. Está aqui como Sansão. Perdeu a sensibilidade. É como alguém que mora perto de uma linha de trem, mas depois de um tempo ele se acostuma com um barulho constante. Às vezes a gente se acostumou com a falta da presença, com a falta da glória de Deus. E eu estou falando de glória de Deus, não estou falando aqui de reteté não, irmãos. Estou falando de fome no meu e no seu coração. Eu estou falando daquilo que nos queimava no início da nossa conversão, de ver pessoas sendo salvas, alcançadas pelo Evangelho, de ver a igreja vibrando com a glória de Deus, apaixonada. E às vezes nós nos acostumamos. Eu tenho alguns desgastes do corpo, né? Eu tenho dor para tudo quanto é lado. Eu acho que quando eu ficar velho, eu estou ferrado. Tem desgaste na coluna, tem desgaste no joelho. Eu tomo uns 8 remédios por dia. E convivo com essas dores. Tem dias que eu nem me lembro dela. Por quê? Eu me acostumei com a dor. Espiritualmente, às vezes o nosso coração já se acostumou com ambientes que não tem a presença mais. E aí a gente deixa de responder aquilo que deveria produzir em nós temor e transformação. Eu penso que a gente tem que avaliar a nossa vida espiritual não apenas pela manutenção da rotina cristã, oração, leitura, participação de cultos, não somente por isso, mas talvez e principalmente pela sensibilidade do nosso coração. O que antes nos confrontava e hoje não mexe mais conosco? O que antes queimava no nosso coração que já não queima mais? O que antes nos tocava que não nos toca mais? Quais foram as concessões que fizemos? O que antes que gerava fervor que já não gera mais? Eu creio que isso é uma forma bem mais eficaz de avaliarmos a nossa vida com Deus.
E não estou dizendo que a rotina cristã não seja importante, ela é importante também, porque ela também pode trazer a esperança num caminho como esse. O texto de Hebreus vai mostrar para nós, o capítulo antes, o capítulo 12, vai mostrar que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E a única certeza que eu tenho é que Deus nos ama, além da morte, é claro. E se Deus disciplina, isso significa que Ele vai produzir na nossa vida inúmeros cenários e situações de desconforto, crises, sejam elas emocionais, espirituais, familiares, justamente para disciplinar o nosso coração, para interromper o nosso coração do endurecimento. Momentos como esse são instrumentos da graça de Deus na nossa vida. E se nós como presbitério chegamos numa conclusão que a gente tem que orar e jejuar, talvez seja um momento que Deus está proporcionando para quebrar alguma coisa em nós, porque o endurecimento ele vai criando camadas tão profundas em nós, que frequentemente apenas circunstâncias dolorosas conseguem romper aquilo que a rotina normal, oração, Bíblia, participação de culto, já não consegue mais quebrar. Então nem toda dor, nem todo desgaste, nem todo desconforto, nem toda crise é punição. Algumas delas são resgate, meu irmão. Tim Keller dizia que o sofrimento frequentemente expõe aquilo em quem realmente nós confiamos. É quando os ídolos começam a ruir, é quando a gente percebe o quanto a nossa fé estava depositada em algo errado. Então Deus não desperdiça momentos como esse. Deus não desperdiça crises. Deus não desperdiça problemas que entram na nossa vida, que aparentemente a gente não sabe por quê. Deus não desperdiça. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor vai usar cada uma dessas situações para revelar as nossas dependências ocultas. Deus vai usar cada um desses cenários para enxergar coisas que antes a gente não estava vendo. Deus usa para reconstruir prioridades no nosso coração. Deus usa para restaurar a nossa sensibilidade, a nossa percepção da voz de Deus. É na crise que a gente ora mais, é na crise que a gente depende mais, e às vezes o momento mais doloroso se torna o início de um retorno glorioso. A Bíblia vai falar que Sansão matou homens mais na sua morte do que toda a sua vida. Então é no momento de crise, no momento mais doloroso, que Deus pode pegar um cenário desse e transformá-lo para o louvor da sua glória. Isso tanto no aspecto pessoal, meus irmãos, como comunitário. Então, assim como uma terra que ela está endurecida pelo calor, já se formou aquela terra dura, aquela terra seca, e ela precisa ser quebrada, amarteladas mesmo, para sair aquela crosta, e então a água penetrar num solo muito mais maleável. Assim o nosso coração às vezes também precisa ser quebrado, porque sem uma ruptura dessa, a água do Espírito não flui, ela não alcança a profundidade. Deus muitas vezes nos quebra para tornar o nosso coração receptivo àquilo que verdadeiramente nos dá vida. Deus usa frustrações, decepções e até mesmo rotina para trazer de volta o coração que fez pequenas concessões e se endureceu. O nosso desafio hoje, meus irmãos, é trocar a pergunta: por que Deus permitiu isso? Para a pergunta: o que é que Deus está tentando despertar em nós? O que Deus está tentando nos mostrar? Nessa dor, nessa crise, nesse problema, nessa insatisfação, o que Deus está tentando mostrar para nós que nos afastou, que fez com que perdêssemos a percepção
e o quanto precisamos dele. E a nossa esperança é quando Deus nos dá de volta esse coração, de volta essa percepção. Só que isso, na vida de um cristão, depende muito mais dele do que de Deus. Porque a todo momento ele está falando, nos exortando, nos confrontando. Só que a resposta é nossa. Lembre-se da igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que servia, uma igreja que confrontava, mas que perdeu a sensibilidade. E o ordenamento de Deus para ela é: volta, arrependa-se, lembra. Ou seja, é ela que tinha que responder, é ela que tinha que se posicionar. Para quem tem um coração endurecido, que nunca conheceu a Deus, é muito mais fácil do que nós, meus irmãos. Porque lá em Ezequiel 36 vai falar que Deus dá um coração novo para essa pessoa. Só que uma vez que Deus nos deu um coração novo, e agora ele se tornou endurecido, a resposta é nossa. Deus não vai dizer para a gente nos converter novamente. Deus vai dizer para a gente se arrepender, para a gente lembrar, para a gente voltar. Deus fala isso inúmeras vezes para Israel. Olha o que acontece com Davi, por exemplo. Homem segundo o coração de Deus. Trai o seu melhor amigo, mata, fica com sua esposa. Natã o confronta. Ele já era o homem segundo o coração de Deus. Natã o confronta. Ele se arrepende. E ele escreve o Salmo 51 dizendo: restitui a alegria da salvação. Isso é um coração que está respondendo ao confronto de Deus. Isso é um coração que depositou a alegria no prazer, mas ele quer de volta a alegria de que um dia foi salvo. Olhe para Pedro. A Bíblia fala em João capítulo 13 que Pedro já era um homem limpo, ou seja, nasceu de novo. Jesus diz isso para ele ao lavar os seus pés. Mas esse mesmo Pedro que foi limpo, nega Jesus 3 vezes. E aí ele é encontrado lá em João 21, na praia com Cristo. E aí Jesus faz a pergunta, né? E aí, cara, você me ama? Amo. Apacenta. Seu coração, Pedro, tornou-se endurecido, mas apacenta. E qual que é a resposta de Pedro? É a resposta ao chamado. Pedro não nasce de novo, ele responde ao chamado. O Senhor o restaura, o Senhor o restaura dando para ele uma tarefa. O coração endurecido pelo medo, agora obedece pela graça, responde pela graça. Então, o endurecimento não é um estado irreversível, desde que a gente ouça a voz do Senhor e responda a Ele. Então, se você ouvir a voz do Senhor hoje, seja quais áreas forem, se eu ouvir a voz do Senhor, que eu e você, possamos responder com arrependimento, com rendição, assumindo as convicções que o Espírito já nos deu. Deus não trabalha apenas no nosso comportamento, Ele quer restaurar a nossa capacidade de sentir, de responder e de amar fervorosamente o Senhor. O Evangelho, ele não é para produzir uma conformidade externa. O Evangelho é para despertar o nosso coração. Deus não está preocupado com a nossa uniformidade aqui. Deus está preocupado que está ocupando o trono do nosso coração. Deus está preocupado com
nossa capacidade de ouvi-lo, de amá-lo ardentemente, fervorosamente, de responder a sua palavra. Deus não quer apenas que a gente pratique as disciplinas espirituais. Deus quer que eu e você tenhamos a alegria da salvação. Deus quer que eu e você tenhamos fome pela glória dele. Deus quer que eu e você tenhamos temor diante da sua mensagem, diante da sua palavra. Deus quer que eu e você tenhamos comunhão verdadeira com Ele e uns com os outros. É isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com o nosso estereótipo. Deus está preocupado com aquilo que governa os nossos afetos. A meta não é a gente sobreviver espiritualmente. A meta de Deus é a gente viver uma vida com Cristo abundante, meus irmãos. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. E se o endurecimento não acontece instantaneamente, o retorno também não. Ele acontece também com respostas diárias. Começa quando a gente ouve uma palavra e responde. Quando a gente lê uma palavra e responde. Quando o nosso coração volta a se abrir. Quando o nosso coração volta a se alegrar. Quando o nosso coração volta a amar, sentir, adorar com fervor. É por isso que a gente tem orado e a gente tem jejuado. Para que Deus nos mostre se as nossas práticas, elas têm sido só rotina ou sinceridade. Se a nossa oração ela tem sido honesta. Se a nossa ou é apenas mecânica. Se a nossa comunhão é apenas algo mecânico ou é intencional. Se a nossa obediência ela é verdadeira ou fruto somente do que é externo. E se Deus ainda quiser restaurar áreas no seu coração que você achava que nunca mais sentiria nada, será que Deus tem essa permissão hoje na sua vida? Se Deus quiser restaurar o fervor, quebrar algumas máscaras, algumas características, alguns fantoches, porque se o endurecimento cresce silenciosamente, quando a verdade é resistida, os posicionamentos e respostas que a gente dá a Deus também nos fazem crescer silenciosamente no nosso amor e devoção a Deus. O problema não é a gente se endurecer, o problema é a gente perder a capacidade de perceber a nossa própria condição em Deus. O mesmo Deus que revela a dureza é o mesmo Deus que renova um coração. E hoje, meus irmãos, para a gente encerrar, Deus talvez não esteja pedindo grandes promessas nossas. Talvez o que Deus esteja pedindo de nós são pequenas respostas imediatas. Parar de fazer concessões, mesmo que sejam pequenas. Parar de adiar convicções que Deus já te trouxe. Parar de praticar as rotinas espirituais de forma mecânica. Responder à voz de Deus e permitir que a palavra volte a sensibilizar o seu coração. Se o endurecimento começa em pequenas resistências, a restauração começa com pequenas edições. Se você ouviu a voz de Deus essa manhã, e existem áreas que você precisa ajustar, eu quero te convidar a orar, sentado aí como você está mesmo, enquanto essa canção toca.